Tem provocação que nasce no gramado e tem provocação que nasce longe dele, mas que ecoa como um gol em final de Libertadores. Mesmo em clima informal, jogando futsal com amigos no Chile, Eric Pulgar conseguiu reacender uma das rivalidades mais quentes do futebol sul-americano com um gesto simples, calculado e carregado de significado. Vestindo o manto branco do Flamengo, Pulgar exibiu uma mensagem que caiu como gasolina em fogueira já acesa: ninguém morre nos devendo. Não era apenas uma frase, era um recado, e o contexto transformou tudo em algo muito maior. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que está por trás dessa imagem vai muito além de uma simples foto nas redes sociais. Aqui você vai entender por que esse gesto de Pulgar mexeu tanto com flamenguistas, incomodou rivais e reforçou ainda mais o peso do momento histórico vivido pelo clube. A cena aconteceu em Antofagasta, cidade natal do volante, nada de Maracanã lotado, nada de holofotes oficiais. Ainda assim, o impacto foi gigantesco. A camisa usada por Pulgar trazia referências diretas às conquistas continentais do Flamengo, com destaque para a frase "único tetra do Brasil" e os anos eternizados na história rubro-negra: 1981, 2019, 2022 e 2025. Uma linha do tempo estampada no peito, que por si só já carrega orgulho, mas que ganha outra leitura quando associada à frase provocativa. E é aí que a rivalidade entra em cena. Ninguém morre nos devendo, não surgiu por acaso. A frase remete diretamente à ferida aberta na decisão continental de 2021, quando o Flamengo ficou com o vice diante do Palmeiras. Uma derrota que marcou elenco, torcida e bastidores. O futebol, no entanto, tem memória longa e cobra suas dívidas com juros. O roteiro recente tratou de reequilibrar essa conta, e o tetracampeonato rubro-negro devolveu ao torcedor a sensação de justiça histórica. O detalhe que torna tudo ainda mais simbólico é a repetição de personagens. Um nome presente nas duas finais continentais acabou novamente do lado derrotado no confronto mais recente, o que potencializou a leitura provocativa da mensagem escolhida por Pulgar. Para o torcedor, não se trata apenas de vencer, trata-se de vencer quem antes venceu você, no palco mais importante, com a taça mais desejada do continente. A publicação rapidamente ganhou alcance nas redes sociais. Flamenguistas trataram como celebração, quase um troféu simbólico exibido fora de época. Rivais enxergaram soberba. E é exatamente nesse ponto que o Flamengo atual se encontra. Um clube que venceu tanto nos últimos anos que qualquer gesto vira manchete, qualquer detalhe vira debate. Isso não é acaso, é consequência de uma era vitoriosa. Pulgar, mesmo longe do Brasil e oficialmente em período de descanso, mostrou estar completamente conectado com o momento do clube. Não foi uma provocação gratuita, vazia ou desconectada da realidade. Foi uma imagem alinhada com a história recente, com a narrativa construída dentro de campo e com o sentimento de uma torcida que se acostumou a disputar títulos grandes e a ganhar decisões pesadas. E o mais interessante é que essa atitude não partiu de um atacante midiático ou de um jogador conhecido por declarações polêmicas. Veio de um volante, discreto, de perfil mais reservado, o que só reforça o peso simbólico do gesto. Quando até quem fala pouco escolhe falar, é porque a mensagem foi pensada. Na sequência, vamos entrar no papel de Pulgar dentro de campo, entender como ele passou de coadjuvante à peça-chave desse Flamengo campeão, e por que esse tipo de postura fora das quatro linhas dialoga tão fortemente com a arquibancada. Quando a imagem de Eric Pulgar viralizou, muita gente enxergou apenas a provocação. Mas para entender de verdade o peso daquele gesto, é preciso olhar para o caminho que Pulgar percorreu dentro do Flamengo nos últimos anos. Porque nada do que aconteceu fora de campo pode ser dissociado da transformação que ele viveu dentro dele. Das 4 Libertadores conquistadas pelo Flamengo, Pulgar esteve presente em 2 campanhas. Em 2022, sua participação foi discreta. Entrava em alguns jogos, cumpria função tática, mas ainda não era visto como um nome incontestável do meio
meio-campo, o elenco era estrelado, havia concorrência pesada, e o chileno ainda buscava seu espaço em meio a um time que tentava se reencontrar após um ano turbulento. O cenário muda de forma radical a partir da temporada seguinte. Com a chegada de Felipe Luiz ao comando técnico, o Flamengo passa a ter uma identidade mais clara no meio-campo, e é exatamente nesse contexto que Pulgar cresce. O volante assume responsabilidades maiores, vira ponto de equilíbrio entre defesa e ataque e passa a ser peça fundamental na engrenagem rubro-negra. Não é exagero dizer que o título continental de 2025 passa, em grande parte, pela regularidade e intensidade de Pulgar. Enquanto outros nomes decidiam com gols ou assistências, ele fazia o trabalho silencioso que sustenta times campeões. Cortava linhas de passe, dava ritmo à saída de bola, protegia a zaga e permitia que jogadores mais criativos atuassem com liberdade. É o tipo de jogador que nem sempre vira manchete após o jogo, mas que faz falta imediata quando não está em campo. E é justamente por isso que a provocação ganha outro peso. Não vem de alguém distante da história recente, vem de um atleta que sentiu o vestiário, que viveu o processo, que esteve em campo nos momentos decisivos. Pulgar não fala como espectador, ele fala como protagonista. A frase estampada na camisa também dialoga com essa trajetória. Ninguém morre nos devendo carrega a ideia de ajuste de contas, mas também de paciência histórica. O Flamengo perdeu uma final continental em 2021. Aquela derrota deixou marcas profundas na torcida e no clube. Durante muito tempo, a cobrança foi constante, interna e externa. O time precisava provar que aquele revés não o definiria. O futebol tratou de responder. O título de 2022 foi o primeiro passo. O de 2025 consolidou a virada de chave. E o detalhe que inflama a rivalidade é que, novamente, o roteiro colocou frente a frente personagens conhecidos. Para muitos torcedores, o tetracampeonato não foi apenas mais um troféu, foi uma resposta direta ao passado. É impossível dissociar essa leitura da rivalidade com o Palmeiras. Nos últimos anos, os dois clubes protagonizaram duelos que ajudaram a redefinir o cenário do futebol sul-americano. Decisões, eliminações, provocações e narrativas cruzadas. Quando Pulgar veste uma camisa que exalta o único tetra do Brasil, ele sabe exatamente onde está pisando, sabe quem vai se sentir atingido e sabe que isso agrada a uma torcida que vive de paixão, memória e comparação. Mas há um ponto ainda mais profundo nessa história. A atitude de Pulgar reforça algo que a torcida valoriza muito: identificação. Mesmo em férias, longe do país, sem obrigação institucional alguma, o jogador escolhe se manifestar como parte do clube. Ele não está apenas defendendo uma marca, está defendendo uma história que agora também é dele. Esse tipo de postura costuma pesar positivamente na relação entre arquibancada e elenco. O torcedor reconhece quando o jogador compra a ideia, quando entende o que significa vestir aquela camisa, quando sabe o tamanho das conquistas e das rivalidades envolvidas. Não se trata de provocação vazia, trata-se de pertencimento. Ao mesmo tempo, esse ambiente de confiança traz um alerta silencioso. O Flamengo entra na próxima temporada com o status mais alto possível, campeão continental, elenco valorizado, expectativa no teto. E quanto maior o topo, né, maior a cobrança. Cada gesto, cada fala, cada postagem vira combustível para rivais e pressão interna. Na próxima parte, vamos analisar como esse clima de confiança pode influenciar o desempenho do time na sequência da temporada, os desafios que surgem após um ano histórico e por que transformar provocação em consistência dentro de campo será o maior teste do Flamengo. Quando um clube atinge o patamar que o Flamengo alcançou após o tetracampeonato da Libertadores, o maior desafio deixa de ser conquistar e passa a ser sustentar. A imagem de Eric Pulgar com a camisa provocativa é reflexo direto desse momento. Um clube confiante, um elenco que sabe o peso do que conquistou e uma torcida que se sente no direito de provocar porque tem argumento histórico para isso. Mas o futebol não perdoa a acomodação. A mesma frase que hoje gera orgulho pode virar munição contra se o desempenho dentro de campo não acompanhar o discurso. É nesse ponto que o Flamengo entra em uma fase delicada, comum a todos os grandes times que vivem ciclos vitoriosos. A transição entre comemorar o passado recente e construir o próximo capítulo. O elenco principal vive os últimos dias de descanso antes da reapresentação. A pré-temporada se aproxima e, com ela, a necessidade de virar a chave emocional.
O ambiente de celebração dá lugar ao de cobrança. Os adversários não enxergam mais o Flamengo como um time a ser respeitado, enxergam como o alvo principal. Cada jogo do calendário nacional será tratado como uma final por quem estiver do outro lado, e essa mudança de status impacta diretamente o vestiário. Jogadores como Pulgar, que se consolidaram como pilares, passam a ser ainda mais observados, não apenas pelo rendimento técnico, mas pela postura. Liderar um time campeão exige mais do que jogar bem, exige exemplo diário, intensidade nos treinos e consciência de que qualquer queda de nível será explorada sem piedade. Sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo construiu uma identidade baseada em controle, agressividade e equilíbrio. Esse modelo deu resultado em 2025, mas o desafio agora é mantê-lo diante de um calendário pesado e de adversários que já estudaram cada detalhe. O futebol brasileiro tem memória curta para glórias passadas e tolerância quase zero para tropeços presentes. É aí que a provocação de Pulgar ganha uma camada extra de responsabilidade. Ela conversa com o torcedor, alimenta a mística, reforça a confiança, mas também cria expectativa. E expectativa, no Flamengo, sempre vem acompanhada de pressão. O torcedor que hoje celebra a frase estampada na camisa é o mesmo que cobrará desempenho máximo já nas primeiras rodadas do ano. A rivalidade inflamada também entra nessa equação. Enfrentar o Palmeiras ou qualquer outro grande concorrente nunca é apenas um jogo, é uma disputa simbólica por hegemonia. O Flamengo, como o único tetracampeão brasileiro da Libertadores, passa a carregar um rótulo que incomoda, e quanto mais incomoda, mais os rivais se mobilizam para derrubar. Dentro do clube, a leitura é clara. A confiança precisa ser transformada em combustível, não em soberba. A história recente mostra que os times que conseguem se manter no topo são aqueles que tratam cada nova temporada como se nada tivesse sido conquistado. O Flamengo já viveu momentos em que o excesso de euforia cobrou seu preço. O aprendizado desses ciclos anteriores será fundamental para evitar novos tropeços. A atitude de Pulgar, nesse sentido, pode ser vista como um termômetro do vestiário. Um elenco que se sente forte, unido e respaldado por conquistas, mas também um elenco que precisa provar, jogo após jogo, que não vive apenas de memória. A frase "ninguém morre nos devendo" carrega bravura, mas o futebol cobra pagamento imediato, e sempre em campo. O torcedor, por sua vez, vive esse paradoxo: orgulho máximo pelo que foi conquistado, expectativa elevada pelo que está por vir. O Maracanã seguirá lotado, a cobrança seguirá intensa, e o Flamengo seguirá sendo manchete, independentemente do resultado. É o preço de ser gigante, é o preço de vencer. Na próxima e última parte, vamos fechar essa análise com a visão de futuro. O que esperar do Flamengo na sequência da temporada? Como o elenco pode transformar esse momento simbólico em continuidade vencedora? E por que o clube entra novamente no ano como referência continental? O gesto de Eric Pulgar, aparentemente simples, ajuda a resumir com precisão o ponto exato em que o Flamengo se encontra na história. Um clube que não precisa mais se apresentar, que não depende de discurso para se impor, mas que entende o peso simbólico de cada detalhe. A camisa, a frase, o contexto e o momento formam um retrato fiel de um Flamengo que voltou a ser referência continental e que agora carrega a obrigação de sustentar esse status. O tetracampeonato da Libertadores não é apenas um número a mais na galeria, ele reposiciona o clube dentro do futebol sul-americano. O Flamengo deixa de disputar espaço e passa a defender território. Isso muda tudo. Muda a forma como é estudado pelos adversários, como é tratado pela arbitragem, como é cobrado pela própria torcida. A margem para erro diminui drasticamente e qualquer oscilação vira crise em potencial. É nesse cenário que a próxima temporada começa a ser construída. A reapresentação marca o fim do clima de festa e o início de um período decisivo. A comissão técnica, liderada por Felipe Luiz, sabe que o desafio não está em motivar um elenco campeão, mas em mantê-lo faminto. Ganhar uma vez é difícil, ganhar de novo, com todos tentando te derrubar, é ainda mais complexo. Pulgar simboliza bem essa fase. Um jogador que chegou sem grande alarde, cresceu no momento certo e hoje representa equilíbrio, intensidade e leitura de jogo. Sua postura fora de campo reflete o que se espera dentro dele. Personalidade,
O Flamengo campeão precisa de jogadores que entendam a grandeza do clube, mas que também saibam lidar com a pressão diária de defendê-la. A rivalidade reacendida com o Palmeiras é apenas uma parte do cenário. O Flamengo não será desafiado apenas por um rival específico, mas por todos. Cada time que enfrentar o rubro-negro verá ali a chance de marcar época, de ganhar visibilidade, de provar força. Isso transforma jogos comuns em batalhas intensas e exige concentração máxima desde a primeira rodada. O torcedor, por sua vez, entende esse contexto como poucos. A provocação faz parte do futebol, alimenta a paixão e reforça a identidade, mas há uma linha clara entre confiança e soberba. O que sustenta o Flamengo no topo não é a frase estampada na camisa, e sim o que acontece nos 90 minutos. A torcida celebra o gesto de Pulgar porque ele vem acompanhado de entrega, títulos e desempenho. Sem isso, qualquer provocação perde sentido. O ano que se inicia promete ser mais um teste de maturidade institucional. O Flamengo já provou que sabe chegar. Agora precisa provar que sabe permanecer, manter o nível de atuação, administrar elenco, suportar a pressão externa e transformar cada desafio em afirmação. É assim que grandes dinastias se constroem. Não com um título isolado, mas com continuidade. A frase "ninguém morre nos devendo" ganhou força porque foi respaldada em campo. O futebol sempre cobra coerência entre discurso e resultado. Até aqui, o Flamengo entregou. O próximo passo é repetir o processo, com menos euforia e mais foco. A história recente colocou o clube no topo. O futuro vai mostrar quem está preparado para defendê-lo. No fim das contas, a imagem de Pulgar no Chile não é sobre provocação. É sobre pertencimento. É sobre um jogador que entende onde está, um clube que sabe o que representa e uma torcida que reconhece quando a camisa está sendo honrada. O Flamengo entra em mais uma temporada como alvo, como favorito e como referência. E no futebol, não existe posição mais desafiadora do que essa.